Olá, sejam bem-vindos aqui, boa tarde. Estamos hoje fazendo uma live com um tema especial, né? E esse tema é o que fazer com as crianças na quarentena. Pronto. Por enquanto já chegou a Raquel, a Cláudia, que é minha convidada de hoje, já deve estar chegando aqui. Raquel, comenta aqui para mim, você tem filhos pequenos em casa? Comenta aqui para mim se você tem filhos pequenos em casa, como é que tá aí a sua quarentena, se você tem crianças em casa. Aqui em casa, eu vou te falar, eu tenho 4 filhos, né? Não sei se eu já contei aqui para vocês. Aqui em casa são 4. Então, nesse período de quarentena, tá todo mundo confinado junto comigo. E aí as crianças entram em loucura, entram em desespero. Deixa eu fixar aqui o tema da live de hoje. As crianças começam a ficar estressadas. Deixa eu só mandar a live aqui para ela. As pessoas começam a ficar estressadas, né? Porque é normal, né? Tanto tempo de confinamento em casa, né? Então, as crianças não estão acostumadas com isso. E aí eu convidei uma pessoa que ela é especialista, ela é jornalista e ela é criadora de conteúdo e ela fala para famílias, ela fala para mães, né? Então, ela vai vir falar com a gente, dar algumas dicas do que fazer em casa para poder distrair essas crianças, de como brincar com essas crianças para elas ficarem bem e passarem esse período de quarentena bem. Chegou aí de volta. Deixa eu chamar ela aqui. Vamos ver se agora entra. A live estava dando erro antes. Que dificuldade, menina! Opa, agora foi! Tá me ouvindo aí? Agora eu tô te ouvindo bem. Ai, desculpa, mas é porque eu tentei sair do Wi-Fi, aí você não estava me ouvindo, aí eu tentei no 4G, mas acontece. Vamos lá. Já se apresentou, Verdade. Já me apresentei, então... Bom, eu acho que a gente precisa se apresentar de novo, vamos, de novo, porque encerrei... você não conhece meu público. Vamos lá, vamos começar do Na verdade, eu encerrei a live e reiniciei a live 2 vezes. Né, para poder, porque a primeira vez, como você demorou a entrar, eu acabei encerrando para poder falar contigo, e aí agora que a gente conseguiu voltar aqui. Então vamos lá, galera. Hoje o tema é o que fazer com essas crianças que estão enlouquecendo a nossa vida em casa nessa quarentena, né? Então, meu público aqui são de mulheres, boa parte dessas mulheres são mães, né? E essas mães estão tendo que se virar nos 30, muitas tendo que trabalhar em home office, dar conta da criança, da casa, porque a criança não está indo para a escola, ajudar a fazer dever de casa, ensinar a tarefa da escola, enfim. Então, tá um estresse muito grande, né? E aí, foi quando eu convidei aqui a Cláudia para poder conversar um pouquinho com a gente. Para vocês que estão chegando aqui agora, sejam bem-vindos aí. Vida, Luz e Conceito, Ana Nutri, Pequetite, sejam bem-vindos. Se vocês estiverem ouvindo a gente bem, só coloca aqui no comentário para a gente saber que vocês estão ouvindo direitinho, tá? Que a gente teve alguns desafios aqui com a live, mas já ficou tudo bem, graças a Deus. Ao vivo é assim, né? É isso aí. Aqui no meu perfil, eu falo com mulheres, né, que querem emagrecer, que já fizeram de tudo para emagrecer, e buscam alternativas que realmente funcionem e que façam que elas permaneçam magras, né? Sem ter que ficar o resto da vida brigando com a balança. A Claudinha fala com famílias, não é isso, Claudinha? Conta um pouco sobre o seu público. Sim. Meu público também a maioria é mulher, né? São mães. Mais de 70% que me acompanham são mães. Eu sou jornalista, sou mãe de 2 crianças, né? A Isabela e o Miguel. E eu criei o Concria, que é um canal, e agora já está crescendo também, tem o blog, né, tem outras redes também, que eu dou dicas para os pais, né?
Então, no Concria, eu falo muito de atividades para fazer com as crianças. Então, agora na quarentena, por exemplo, a gente tem feito várias atividades, eu tenho registrado isso e publicado lá. Dicas de brincadeiras, eu também converso com especialistas, né? Tem vídeo lá no canal com especialistas. Eu dou dicas também de receitas, né? Já fizemos aí uma receita saudável, né? Você que fala para as mulheres, né, sobre emagrecimento. Então eu fiz com a minha filha um dia lá no canal uma receita de um pão de mandioquinha, que é uma receita da Bela Gil. Ele é o falso pão de queijo, né? Que é como se fosse um pão de queijo, mas é um pão de mandioquinha. E a mandioquinha, para quem não conhece, tem outro nome que é a batata baroa, que é a mesma coisa. E é uma receita que não tem glúten, ela não leva glúten, não tem leite, não leva ovos, é uma receita vegana. Mas além de receita, eu falo de viagens também, que todo mundo, né, que gosta de viajar com crianças, então tem dicas de passeios, de roteiros, o que fazer com crianças em Gramado, o que fazer com crianças em Búzios, Beto Carreiro, ou seja, tem várias do Rio de Janeiro, atrações no Rio de Janeiro para fazer com crianças, tem várias dicas lá de entretenimento com filhos, né, que é o que eu falo. Para quem não conhece o canal, é youtube.com/concria. Show de bola. Bom, então assim, porque eu não acabei não me apresentando desse outro lado. Eu falei aqui do meu público, mas só para você saber também, eu tenho 4 aqui em casa, 4 exemplares. Que beleza! 4 exemplares, gostei. São, óbvio, fases, né, diferentes, cada um numa idade. Inclusive, depois eu quero até fazer uma pergunta para você sobre isso, né? Uma das dificuldades que eu tenho, como só tem 2 que são bem próximas, né? Os outros são mais distantes. O que você sugere fazer nesse momento que a gente está dentro de casa para meio que interagir crianças de diferentes idades, né? Porque algumas pessoas têm eu não sei se é sorte ou se é desespero de ter filho um atrás do outro, mas assim, o lado positivo é que eles crescem juntos, brincam juntos, brigam juntos, mas assim, você acaba entrando tudo na mesma época, né? Agora, quando as crianças têm idades diferentes, uma já não quer brincar com a brincadeira da outra, uma já não aceita a outra porque a outra não entende a brincadeira, enfim. E aí rolam uns desesperos nesse nível aqui, sabe? E eu não sei como é que é pra você. Qual a idade dos seus filhos? Também são idades diferentes, são 6 anos de diferença. A Isabela tá com 10 e o Miguel está com 3. Tem momentos que eles gostam de brincar juntos e que eles brincam super bem, mas tem momentos que ela também não quer as brincadeiras dele. E aí ele fica bravo porque ela não quer brincar com ele naquele momento. Aí rola mesmo um atrito, né? Mas, assim, tem que tentar, né, fazer com que ou eles brinquem juntos ou dar atenção para todos os 4 exemplares, né? Você tem filhos adolescentes e crianças pequenas? Sim. A mais velha tem 20, a mais nova tem 3. E aí é uma escadinha. Então, de 20 anos eu acho que é mais tranquilo, porque talvez ela fique mais na dela, fique lá no celular, né, vendo filmes, séries. A minha de 10 também, ela gosta de ver séries, ela tá vendo série, emenda uma série na outra. Mas assim, quando eu faço alguma atividade, por exemplo, que envolve colocar a mão na massa, como eu falei, né, de fazer uma receita, isso é legal, porque a sua filha, filha ou filha de 3 anos? Menina. A menina de 3. Eu tenho um menino de 5 que ele adora ir pra cozinha. Ele pede a gente para poder fazer bolo, para poder fazer as coisas, ele gosta de participar. E sabe o que é legal? Porque assim, você dá autonomia para a criança. Quando você faz esse tipo de atividade, eu pego, por exemplo, o Miguel, que tem 3 aninhos, que é a idade da sua filhinha. Ele pega o ovo e quebra o ovo. Então, por mais que vai cair uma casquinha ali dentro e tal, mas você está explicando e está ensinando para ele de forma lúdica e de forma que você também pode passar outros conhecimentos, que é a questão da matemática, né? Que você fala ali, ó, quantos ovos tem aqui? Vamos contar, sabe? Quantas xícaras a gente vai colocar? Meia xícara. Minha filha leu outro dia na receita, mas o que é isso? É 1/2, né? Eu falei, meia. O que é meia? Meia é metade de uma xícara. Então, você vai explicando para a criança de forma didática, né? E que fica muito mais legal ela aprender fazendo, né? Então, fazendo uma receita. Aí, nisso, você pode envolver a sua filha de 20 anos,
porque ela, né, vai gostar de fazer uma receita, um bolo, enfim, o que ela gosta, né, pegar a receita, a própria fato de pesquisar ali, ó, vamos fazer tal coisa, será que a gente tem tal ingrediente? Ou então vamos adaptar com o que a gente tem, porque às vezes a gente não tem todos os ingredientes que tem na receita, mas eu faço muito isso aqui em casa, né? Ah, por exemplo, fala para colocar 3 xícaras de farinha de trigo. Hoje mesmo eu fiz um bolo. Eu falei, não, eu não tenho 3 xícaras de farinha de trigo, mas eu tenho 2 de farinha de trigo e eu vou colocar 1 xícara de aveia, porque eu quero fazer um bolo integral com aveia, com banana. Então, assim, eu adapto a receita. Mas aí, voltando a falar das idades diferentes das atividades. Então, quando você pega, por exemplo, vai fazer uma receita que você vai envolver seus filhos, isso é importante porque a gente não percebe, mas assim, você está gerando uma conexão com seus filhos, porque a gente nesse mundo louco, como você estava falando, né? A gente está na quarentena, mas você está trabalhando, você está no seu home office, você tem que cuidar da casa, aí tem a comida, tem isso, tem a limpeza da casa, né? O estudar com os filhos. Mas a atividade do exercer o prato, a refeição, fazer aquela receita, isso gera uma conexão. Eu acho que é interessante pensar por esse lado, porque eles estão ali com a sua atenção, tá todo mundo na atenção plena fazendo a receita. E não é aquela coisa que a mãe tá trabalhando, filho, faz o dever, não. Ali a gente tá na atenção plena, então isso é interessante. Ou um jogo de cartas também, né? Vamos falar assim, mas eu não gosto de cozinhar, não tenho habilidade, mas Uno é uma coisa que, assim, as pessoas às vezes têm em casa, se você não tem, mas enfim, é um jogo de baralho que você pode jogar e aí a criança menor não vai poder porque não vai saber, mas assim, com os filhos mais velhos, por exemplo, 10 anos já joga Uno, a de 20 vai jogar Uno, ou algum outro jogo de tabuleiro, né, que faça assim. Eu fiz uma atividade também com a minha filha, né, e o meu filho, né, que aí os seus filhos menores, né, assim, acho que até 10 anos é legal fazer. Que você congela os brinquedos, peguei os brinquedos deles, até falei isso aqui. E aí, botei no freezer, no dia seguinte eles tinham que descongelar os brinquedos. Aí a gente brincou, falando que estava lá no iceberg, e aí tinha toda aquela história de descongelar os brinquedos. Brincar de acampamento, criança adora fazer isso, né? Acampamento, pipoca e fazer a barraca, ou brincar de esconde-esconde na casa, né? Mas assim, a gente tem que ser muito criativo. Esses dias mesmo eu fiz até um vídeo lá no canal, mostrando o circuito que a gente fez da quarentena. Aí, o que a gente fez aqui? Eu entrei na brincadeira também com ela. A gente fez um desafio na casa, com vários obstáculos. Isso é bom também, porque a criança está muito ociosa dentro de casa e está sem praticar atividade física. Quando você brinca com um circuito, e você pode fazer para a família toda, é uma atividade que dá para fazer com a mais velha e com o menorzinho. É igual a aula online de exercício, de atividade física. A criança, por mais que ela não está fazendo certinho, mas ela está ali fazendo polichinelo do jeito dela, ou o circuito, né? Você colocar, vai ter que pular as almofadinhas, vai ter que fazer o zigue-zague entre os copos, pega copinhos e coloca assim para fazer. Aí o pai faz a atividade, porque é legal que você também não vai ficar parada, e a criança faz também. E assim, isso não precisa de muito tempo, né? Porque a gente fala, gente, eu tô na quarentena, mas eu não tô tendo tempo. Se você tirar 15 minutinhos, você consegue suar. Você consegue suar, você faz exercício, sabe? É o tempo, assim, a intensidade que você faz. E isso é muito legal, porque a criança, ela vai sentir que você tá dando atenção para ela também. Porque esses dias mesmo eu ouvi aqui, falando assim, né, a gente reconhecer os heróis da saúde, né, os médicos, enfermeiros. Hoje, inclusive, é o Dia Internacional do Profissional de Enfermagem, mas a gente tem que reconhecer também que nossos filhos são heróis, né, porque as crianças estão aguentando aí, né, nesse confinamento dentro de casa, sem poder sair, sem poder ver os amigos, né, então eles estão sendo bravos aí, a gente tem que reconhecer essa tensão deles, assim, de querer, né, de estar junto e de sentirem, eles estão sentindo. A gente sabe que sente, né? A criança, ela absorve tudo, né? É verdade. Aqui em casa, os 2 mais velhos, eles não curtem muito essas coisas mais de atividade física, não. Mas a gente vira e mexe faz. Como eu moro em casa e a casa tem quintal, e eles têm giz de cera por causa de quadro, que tem quadro, aquele quadro negro que é verde. Sei. Quadro escolar, né? E aí eles brincam no quadro e tal. E aí a gente faz desenhos no chão, fazendo como se fosse um circuito também. Faz amarelinha. Coloca corda para eles pularem, obstáculos, né, para eles poderem ultrapassarem, pularem. Então, os 2 mais novos, eles engajam nessa brincadeira meio circuito que a gente monta. Os 2 mais velhos já não curtem mais esse tipo de coisa.
Isso eu acho que eles se sentem meio, isso é brincadeira chata, isso é coisa de criança, né? Então meio que desloca. A parte da comida, da culinária, também é os dois, acho que os dois mais velhos, eles se entretêm mais com tecnologias, né? E aí, séries, jogos, né? A gente até tem aqui um jogo que ajuda nessa questão da atividade física, que é aquele Kinect. Sabe qual é o... Sei. Que tem aquele aparelhinho que você consegue fazer atividade física enquanto você está jogando, né? E é legal, porque tem jogo de basquete, tem jogo de ping-pong, você tem que fazer as ações, né, para poder a coisa acontecer. Tem jogo de aventura que você tem que abaixar para passar por um obstáculo, pular outro obstáculo. Então, esses eu acho mais bacanas, né, e acaba eles entrando em movimento. E funciona, né? Funciona melhor aqui. Mas essa parte mais da coisa mais lúdica, tanto da cozinha quanto dessas atividades, são mais os menorzinhos mesmo. Mas sabe uma coisa que eu acho muito curiosa? Os dois menores, eu acho que a mais nova, de 3 anos, a Vivi, ela imita o Theo, que é o de 5. Tudo que ele faz, ela quer fazer também. As coisas certas e as merdinhas também. E ele adora brincar com caixa de papelão. É incrível. Ele ganha um presente, ele pega o presente, mas ele brinca naquele primeiro momento da emoção ali do presente, mas passou alguns minutos, ele já largou o presente e ele quer brincar com a caixa do presente. É curioso, né? E caixa, assim, de compras, de mercado. Hoje em dia, a maioria dos mercados, com essa nova legislação de saco plástico, né? Muitos fornecem caixas de papelão para a gente poder trazer. Então, é muito comum a gente voltar do mercado com muitas caixas de papelão, né? Para poder acondicionar os alimentos. E aí eles brigam pela caixa de papelão. E eles fazem carrinho. Ontem mesmo, eu nem tirei foto, mas depois eu vou tirar foto e vou te mandar para você ver. Eles fazem carrinho, aí meu marido recortou um quadrado assim na frente para dizer que era o para-brisa e fez um buraco assim no papelão para dizer que era o para-brisa, pegou uma tampa de panela, furou, colocou assim embaixo do para-brisa, sabe? Aí eles ficam rodando a tampa de panela, porque o cabo da tampa da panela entrou no papelão, ficou pro outro lado, né? Aí o volante, ele faz realmente o papel do volante. E eles acham isso o máximo. Aí meu filho faz projeto. Não tá aqui, não sei onde tá. Tinha aqui em algum lugar. Ele faz o que ele chama de projeto. É como ele chama. Ele pega o papelão e aí ele recorta, aí ele faz caixinha, faz bonequinho, faz flor. E no outro dia ele fez uma flor para mim de papelão. Que legal. E aí brinca com papelão, cola, durex, é o que ele mais ama fazer. Se você perguntar dos brinquedos mais caros que ele tem, o que ele mais gosta dos brinquedos dele? Ele vai escolher o papelão, durex, cola, para fazer os projetos que ele chama de projetos. Isso é muito interessante, sabe por quê? A pequenininha vai imitando, né? Porque ela, eu acho que assim, ela vê o irmão como o ídolo, né? Então, eu tenho essa percepção, porque tudo que ele faz, ela faz. Tudo. Isso é interessante porque você não dá o objeto pronto para a criança, você dá o material, a matéria-prima, para ela desenvolver a criatividade dela. O que seu filho está fazendo? Ele está criando projetos, está desenvolvendo a parte criativa dele, né? Ele está desenvolvendo raciocínio lógico, porque na hora que ele vai cortar ali para saber a medida, né? Como é que vai ficar o formato, né? Como é que vai ficar essa estrutura, qual vai ser o modelo final que ele vai criar, ele está usando ali um talento que assim, é imensurável, sabe? Por isso que eu acho que esse momento da quarentena também a gente tem que olhar muito por um lado positivo, né? Que a gente está tendo a oportunidade de fazer coisas que a gente não tinha, porque aquele rolo compressor do dia a dia, né? De acordar cedo, pegar transporte, não sei o que, né? Às vezes não dava tempo. Agora, por exemplo, a minha filha, a escola resolveu entrar em férias. E ela tem feito muitas brincadeiras, né? Ela já brincava, mas agora ela está tendo mais tempo para brincar, né? Porque antes ela ficava na escola de 8 da manhã às 5:30 da tarde, por exemplo, né?
Eu tô sentindo falta da escola, tá, gente? Não é que eu não tô amando de paixão. Claro que a gente sente, né, muito. Mas, assim, eu tô olhando por um outro lado positivo. Porque ela também fez, eu vou depois te mandar a foto, que eu ainda não tirei foto. Ela fez uma cozinha pra boneca dela, toda de papelão. Então, ela fez a geladeira de papelão. Ela fez o fogão de papelão, pegou papel alumínio para fazer a boca lá, não sei o quê. Pegou, que eu guardo tampinha de garrafa PET. Eu quero fazer trabalhos com o Miguel também. Aí ela falou, mãe, eu posso pegar? Eu falei, claro. Aí ela botou a boquinha lá do negócio da válvula do fogão com garrafa PET. Então, ou seja, ela fez um kit de cozinha todo de papelão. Ficou muito legal, porque foi da ideia dela, a criatividade dela, foi desenvolvendo, desenhar. Ela tá desenhando muito agora. Isso é uma coisa legal também, sabe? Pra criança botar os sentimentos dela. Às vezes falta um estímulo, sabe? Às vezes a gente tem que botar assim, alguma coisa. Mas a Isabela, por exemplo, ela fez um desenho que eu não falei nada. Ela pegou o papel e começou a desenhar. Quando eu vi, eu fiquei assim, ó. Falei, caraca, ela desenhou o planeta Terra, né? A Terra, e ela desenha muito bem, né? Porque minha filha não, mas ela desenhou o planeta Terra, né? E lá ela colocou uma máscara imensa no planeta Terra. O planeta Terra de máscara. Nossa. E de um lado um álcool gel e do outro lado um sabonete. E escreveu vida. Aí eu falei, caraca, sabe? Achei muito incrível isso, essa sensibilidade dela, nesse momento, né, do que a gente está vivendo. E outra coisa que eu acho que, eu já falei isso aqui também, mas eu vou repetir, que eu acho que é uma atividade interessante para fazer, até com a sua filha de 20, eu acho que nada impede, que é a cápsula do tempo. Eu conversei outro dia com uma psicóloga numa live e ela falou isso pra mim. Eu falei, cara, que legal. Olha só, você fazer uma cápsula do tempo com seu filho, de 3, de 5, cada um fazer sua cápsula do tempo. Pra daqui a, sei lá... E você sabe que tem isso no desenho animado, tem isso de cápsula do tempo. Tem um desenho da Peppa que ensina a fazer isso, sabia? Ah, é? Eu não vi. Meu filho vê Peppa, mas eu não vi, eu não sei. Mas esse tem um desenho da Peppa Pig que ele conta a história que a professora, que é a mesma professora dos filhotinhos Pig, foi a professora dos pais, né? E aí eles foram fazer a cápsula do tempo, ela ensinou o que era, eles fizeram, botaram dentro de um baúzinho, acho que era um baúzinho, e aí quando eles foram cavar para poder enterrar, eles encontraram outro baú lá. Aí eles retiraram aquele outro baú. Aí esse outro baú era a cápsula do tempo dos pais, né, que eles colocaram quando eles eram crianças, né? Fotografia, objetos que eles gostavam. Foi muito legal esse episódio. E aí, vou te mandar o modelo, eu quero fazer um vídeo até sobre isso, porque eu acho que é legal a gente mostrar, né? E tem um modelo de conteúdo que você vai colocando. Então, por exemplo, a criança vai preencher lá como eu estou me sentindo agora, nesse momento, né? Qual o sentimento? Aí tem a carinha, você vai colocar, estou preocupado, estou feliz, estou triste, estou bem, qual é a minha altura? Para entrar na cápsula do tempo, isso? Porque você vai preencher. Então, são várias folhas, você vai preencher e vai escrever. Você tem que escrever uma carta para você. Então, imagina, escrever uma carta para você daqui a 10 anos, né? Daqui a 20 anos, né? Como que eu espero estar daqui a 10 anos? Como é que eu espero que o mundo esteja daqui a 10 anos? Depois que tudo isso passar? Enfim, são várias coisas que ela vai preenchendo ali e vai colocando. E é bem legal, tem um layout bem bonitinho, assim. Eu achei interessante que alguém já fez isso pensando nessa proposta, que eu acho que até psicólogos já estão trabalhando com isso. Eu achei sensacional, porque imagina só você revisitar a sua Val de 10 anos atrás e como é que você está hoje, ou fazer daqui o seu planejamento para daqui a 10 anos, como é que vai estar tudo isso, o que você estava sentindo agora, sabe? Então eu acho que vai ser muito curioso a gente escrever isso, colocar elementos, você pode colocar uma foto sua de máscara, né? Imagina, a gente há 10 anos nunca imaginou que agora a gente tem que sair na rua de máscara. Então a máscara é uma coisa que você pode botar foto, ou colocar a própria máscara, luva, sei lá, essas coisas assim, colocar dentro dessa cápsula e aí deixar para abrir daqui a 20 anos, sei lá. É interessante. O que a gente fez esses dias e que foi assim uma curtição para as crianças, como o meu celular é vinculado na conta do Google, todas as fotos que eu tiro desde muitos anos, desde muitos celulares, ela vai para o arquivo de fotos do Google. E aí, esses dias, a gente estava de bobeira, aí meu marido foi procurar uma foto que ele queria achar alguma coisa, não lembro o quê. E aí a gente começou juntou a família toda para a gente reviver
aquelas fotos. Aí a gente foi ver o vídeo do Theo saindo da maternidade, fotos de coisas engraçadas que aconteceram, né? A marcação do pezinho que a gente tirou foto. Então, e aí a gente foi, esse aqui, aí um ficava identificando o outro. Quem é esse aqui? Esse aqui é eu, neném. A mais nova falava, é Vivi, porque ela se chama, o nome dela é Vitória, a gente chama ela de Vivi, mas aí quando ela fala de quem é ela fala que ela é Didi. Aí ela fala, Didi neném, ficou apontando. Então, assim, ela se reconheceu sendo bebezinha. Eu achei super interessante isso, né? Porque eu não me lembro de ter mostrado recentemente para ela fotos dela bebê. E aí ela olhou e ela de cara, Didi neném. Theo neném. Passa tão rápido, então ela reconheceu ela e o irmão, né? Eu acho que passa tão rápido, né? Eu também fiz isso esses dias, e é uma outra coisa que a gente, quando pega pra fazer assim, isso gera também essa conexão, né, com os filhos, né? Eu vi outro dia com meus filhos algo do meu casamento, que é uma coisa que você nunca mais pega, né? Aí eu comecei a mostrar pra eles e tal, como é que era, os tios, né? Quem tá ali, quem não tá mais. E esses dias também mostrei o vídeo do Miguel pequenininho. E ele achou o máximo, sabe, assim... Porque ele tem 3 anos, mas aí já cria aquela coisa da memória. Como é que ele era com 1 aninho, com alguns meses, né? Aí ele falou assim, mas eu tava sem dente. Eu falei, pois é, você não tinha dente. Olha aí, cara. Muito legal esses comentários que eles fazem, né? O meu fez aqui também. Ele falou, eu não tinha cabelo. Porque esse meu filho de 5 anos, ele é cabelinho de anjo, aquele cabelinho todo encaixadinho. E aí, quando ele era pequenininho, eu não deixava os cachinhos grandes, eu cortava, tipo, menininho mesmo, sabe? E agora que eu deixo os cachinhos grandes. Então, na memória dele, o cabelo dele é aquele de cachinho. Quando ele se viu sem os cachinhos, ele ficou... Eu sem cabelo? Ficou se estranhando ali naquela foto. E foi muito divertido, a gente passou horas revivendo fotos, desde gestação, da gente, da família toda, deles brincando, deles fazendo arte, que a gente aqui tira muita foto e filma as ações, né? As brincadeiras deles, as palhaçadas que eles fazem. Então a gente meio que fez uma revisitada nisso daí, né? Foi muito gostoso esse momento aí. E há um tempo atrás eu peguei um álbum de fotos da minha infância, de quando eu era pequena. Aí esses álbuns antigos que ainda é aquele tipo catálogo, né? Tipo, que tem uma capa dura, né? Eu tenho um álbum desse formato ainda, da minha infância, né? Que naquela época era assim que se guardava foto. E aí eu estava aqui no escritório, eu fiz uma arrumação aqui no escritório, desci com esses álbuns para guardar lá no meu quarto. E aí eu mostrei para eles, eu comecei a mostrar, deu nenenzinho, eu pequenininha com 3, 4 anos, e eles ficaram assim, achando o máximo aquilo ali, ver a mamãe pequena, a mamãe criança, né, que eles nunca tinham visto. É bem bacana isso. É uma ideia bacana pra galera fazer aí na casa, né, revisitar as fotos antigas com as crianças. Sim, sim. Eu fiz até um vídeo também com dicas, né, eu acho que eu coloquei lá várias atividades, e uma delas era essa, de reviver, ver fotos, né? Leitura também, gente. A gente tem que ver os livros, né? Eu até quero falar também que, assim, às vezes a pessoa fala, mas eu já li todos os meus livros, né? Apesar de que eu acho que é difícil. Por exemplo, você tem muitos livros, você lê todos. A minha filha falou, mãe, eu já li todos os meus livros. Eu falei, tá bom. Mas você pode baixar gratuitamente no site Domínio Público vários livros de literatura infantil, juvenil. Então, assim... Você sabia que tem um também da Itaú, do Banco Itaú, que eles antigamente eles mandavam, né, para casa um kit de livros infantis. Mas agora, com esse negócio da quarentena, eles estão fazendo virtual. E aí, eu até recebi o link no outro dia, você baixa virtualmente aí, num modelo tipo PDF. E aí você baixa do próprio site lá do Itaú. É bem bacana, né? Porque são historinhas bem legais para as crianças. Outra coisa que é legal também para a criança aprender de forma lúdica é o Duolingo, que é um aplicativo para inglês, para várias idades, entendeu? Então, assim, é uma coisa interessante também. Agora, de atividade, eu tô me lembrando que nós fizemos outro dia na cozinha. Tava eu, meu marido e minha filha. E aí a gente começou a brincar. É uma brincadeira que você pode fazer em qualquer lugar, você não precisa de nada, né? É só brincar.
de falar, tipo a dedanha, sabe? Stop. Aí você pode fazer, por exemplo, letra P. Aí tem que falar o nome de tal coisa com a letra P. Só que tem que ser rápido. Aí vai falando, tipo, ping-pong, assim, passa, igual a sua família, são 4, entendeu? Então, assim, talvez o de 3 não vai participar, mas o de 5, né? Possa falar, pato, peixe, pá, aquela coisa. Aí quem demorar a responder, perde, né? Aí faz essa A gente faz isso aqui parecido, só que como os pequenos, o Theo de 5 anos, ele está aprendendo a ler, mas ele ainda tem dificuldades com saber as letras de cada palavra. Ele está aprendendo as letras ainda. Então, a gente faz essa brincadeira com as cores. E a gente fala, por exemplo, cada um tem que escolher uma cor, né? A gente faz uma rodada, cada um escolhe a cor, e aí tem um tempo de 30 segundos, a gente tem que em 30 segundos encontrar um objeto naquela cor que aquela pessoa escolheu. Aí todo mundo se mobiliza. Esse nem é o caça-tesouro, é brincadeira de cor mesmo. Caça-tesouro a gente já fez também. Meu marido comprou um brinquedinho baratinho desses, tem uma lojinha aqui perto, aí ele foi no mercado, passou na lojinha, comprou um brinquedinho daqueles baratinhos, aí botou dentro de uma caixa de sapato, embalou num monte de coisa, embalou em folha grande, que aqui eu moro em casa, é muito grande, tem um jardim grande, aí ele pegou uma folha de bananeira, enrolou um negócio na folha de bananeira, e escondeu aqui no terraço, aí fez várias... Pegou o giz, fez marcações no chão, aí ele pegou uma folha de papel e fez igual um mapa do tesouro. Falando quais eram os obstáculos que a pessoa tinha que achar. Aí quando a criança chegava naquele obstáculo, lá tinha como se fosse uma dica para o próximo lugar que ele tinha que ir. Até ele percorrer toda aquela jornada ali daquele mapa que ele desenhou, e chegar onde estava a caixa com o brinquedo que ele comprou, que ele escondeu aqui no terraço. Mas essa isso sim, eu engambelando eles dentro de casa e ele no quintal inventando essa armação toda, né? Não, é sensacional, porque, olha só, uma coisa que é muito importante a gente falar, Valéria, é que, assim, quais memórias que a gente quer criar para os nossos filhos depois que tudo isso passar, né? Porque a gente sabe que o que vão ficar para eles, principalmente para as crianças, né? Que talvez não tenham tanta dimensão do que a gente está passando, né? Mas assim, a gente tem esse cuidado com o que vai ficar na memória deles, sabe? Que a gente pode escolher, né? Entre deixar uma memória de briga, de desentendimento, de estresse, de raiva, de confinamento, que é uma palavra que eu acho forte até de falar, né? Ou de o momento que a gente estava recluso em casa, mas que a gente estava fazendo as refeições juntos, que a gente estava se divertindo juntos, brincando, que a gente estava estudando, enfim, fazendo as coisas em família, que a gente estava conversando mais, né? Porque é importante também a gente falar assim, poxa, já que a gente está com tempo junto, vamos ouvir mais o meu filho, ou o filho ouvir mais o pai, criar essa conexão, porque a tecnologia às vezes nos distancia, né? Ela tem a capacidade de nos aproximar e nos distanciar. A gente aproxima quem está longe e distancia de quem está perto, né? Exato. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado, o Duolingo que eu falei, E você falou do caça ao tesouro, eu lembrei que eu fiz esse vídeo na Páscoa. E foi muito legal, foi um sucesso, porque a gente fez exatamente isso, assim, de cada obstáculo colocar o outro lugar que a pessoa ia ter que descobrir, né? Tem muita coisa para fazer. Com o filho menor, sabe uma coisa boba para você fazer, uma coisa que faz o maior sucesso, uma brincadeira simples. Você vai vendar o olho dele, aí você pode brincar com os mais novos, de 3 e de 5. Né? E isso, na verdade, dá para fazer até com mais velhos, né? Que é a questão da sensibilidade, né? Você trabalhar com a questão sensorial da criança. Então, você pega uma caixa com vários brinquedos, coisas da cozinha, do quarto, bota na caixa com o olho vendado, aí ele tem que apalpar e tem que descobrir o que é que ele tá pegando, sabe aquela coisa de descobrir o que tá ali no brinquedo? E aí você trabalhar isso. Você pode fazer isso também. A minha filha deu essa sugestão outro dia. Ela tem 10 anos. Eu falei, mãe, a gente podia fazer um desse de comida. Aí você colocar várias coisas para a criança experimentar, sabe? Você vendar os olhos. Olha que legal, adorei a ideia. Né? Qual é o sabor aí? É ácido? É doce? É amargo? Qual é a textura? Qual é o cheiro dessa fruta ou dessa comida, né? Você pode colocar várias coisas, porque principalmente aquela criança que tem dificuldade de experimentar coisas novas, quem sabe numa brincadeira dessa, uma brincadeira divertida... Não é porque não tá vendo, né? Não tá vendo que é verde. A criança tem trauma do verde. Exato.
Ela não vê que é verde, ela vai experimentar. Exatamente. Então você pode brincar de várias formas com essa coisa do vendar os olhos, sabe? Aquela coisa de brincar, assim, de testar também o ambiente, né? De andar pelo local, enfim, dá para fazer muita coisa. E assim, muito bom. Pouco tempo que a gente precisa. Outra coisa que eu falo também, que eu acho que é interessante para os pais, né? Por exemplo, você está trabalhando, eu estou trabalhando, a gente está seguindo a nossa vida normal, a gente precisa trabalhar. E quem não trabalha com algo, ou seja, quem é do lar também é o trabalho, né? A gente tem que ver que tudo é trabalho, né? Você está cozinhando, está limpando a casa, isso é trabalho, né? Não deixa de ser um trabalho. Então você precisa dedicar para o seu trabalho. E quer que seu filho também brinque sozinho, que é importante também falar disso, para a criança aprender a brincar sozinha, o estímulo é você deixar um cantinho preparado. Uma coisa que eu estou aprendendo também é o seguinte, é você não deixar tudo à mostra, ou seja, tentar guardar mais os brinquedos e deixar à mostra uma coisa mais, menos informação. Eu não sei se tá mais claro. A gente faz isso aqui em casa também. Eu tenho os brinquedos que ficam no alto, que eu guardo em cima do armário, e tem os brinquedos que ficam acessíveis, que eles conseguem pegar e brincar. E de tempos em tempos a gente troca. A gente pega os brinquedos que estão no baixo, bota pra cima, pega os de cima, bota embaixo, porque criança enjoa rápido, né? E engraçado que quando ele pega aquele que tá lá em cima, ele fala, nossa, que saudade desse brinquedo! Exatamente. Há quanto tempo que eu não via? Vira e sabe novidade, como que eu percebi isso? A gente implantou aqui aquela lei de, para cada brinquedo que ganhou, vai separar um brinquedo para poder doar. E aí, toda vez que ia separar um brinquedo para tirar, porque senão não aguenta, né? O quarto da criança não dá conta de tanto brinquedo. Aí, quando a gente ia separar um brinquedo, que luta que era para escolher qual era o brinquedo que ia ser desfeito, né? Então, eu percebi que geralmente, quando a gente pega esses brinquedos que estão no alto, porque eu comecei a botar no alto porque não tem espaço no quarto para ficar no baixo, e eu fui percebendo que as crianças começavam a ficar mais encantadas por aqueles que estavam fora da acessibilidade deles. E de tempos em tempos esse encantamento vai mudando, né? Mas uma coisa que eu fiz aqui na Páscoa e que assim, eles amaram, eu pedi para o meu marido engambelar as crianças dentro de casa, então ele se trancou no quarto com as crianças e ficou vendo desenho, vendo filme. Aí eu peguei e escondi, como eu já falei, eu moro em casa, tem jardim, tem muita planta, eu escondi os ovinhos de Páscoa no meio das plantas, mas eu escondi bem escondido mesmo. Eu fiz isso também. Para ser difícil de achar. Foi aquela coisa parecendo um plástico colorido. Foi bem escondido mesmo. Só que o que eu fiz? Eu peguei um papel, fiz o desenho da patinha de um coelhinho, e aí eu recortei o buraquinho das bolinhas da patinha do coelhinho, e eu peguei farinha de trigo e fui no chão, polvilhando com peneira a farinha de trigo no lugar onde estavam as patinhas e fui fazendo todo o percurso. Aí tinha lugares que eu não tinha ovo de Páscoa, mas eu dava uma volta danada para eles ficarem rodando no quintal. Que legal! E foi muito legal eles caçando as patinhas do coelho. E assim, eu fiz as patinhas até na parede. Por quê? O que eu pensei? Ele falou, de onde que vai surgir a patinha? Vai começar no meio do nada, né? Eles vão se perguntar. Aí eu falei, olha, ele pulou do muro do vizinho. Eu fiz as patinhas na parede como se o coelho tivesse pulado do muro do vizinho. E foi uma diversão esse dia, todo mundo falando, porque eu queria ter acordado mais cedo para ter visto o coelho, que horas que ele passou, que não sei o quê, bebê. E outra coisa que distrai muito eles aqui em casa é brincar de cabana. Eles pegam 2 cadeiras, às vezes até mais, aí posicionam assim, botando elas de costa uma para as outras, aí pegam um edredom, ou um cobertor, um lençol, alguma coisa, um pano grande, e joga por cima. Aí fica a cabana ali, aí eles entram ali embaixo para poder brincar ali na cabana. E aí, às vezes, a gente também entra nessa cabana para poder ficar ali com eles falando alguma... E é diversão, entendeu? Tipo, vamos comer a pipoca escondido do papai. Aí não se esconde da cabana para poder brincar. Então, as crianças se amarram nesse tipo de brincadeira, né? São coisas lúdicas que realmente... E sabe uma coisa que você pode fazer, já que você mora em casa, que é uma coisa que eu fiz aqui, e assim...
Esses dias mesmo, um amigo meu, ele saiu até numa reportagem ontem na Band, ele filmou isso, aí eu falei, cara, quando ele me mostrou o vídeo, ele é de viagens, ele é especialista em viagens, ele já viajou para mais de 40 países, o trabalho dele é viajar. E aí ele falou, eu vou acampar, ele fez um vídeo, mas super interessante, montando a mala com passaporte, roupa e tal, botou a mala, e o lugar onde eu vou é muito perto, é 15 segundos. Vou me acampar na varanda. Ele acampou na varanda dele. Ele fez uma barraca e dormiu, passou a noite na varanda. Aí, mas a gente combinou de fazer isso. Aqui, então, como assim, eu tenho um terraço, como é casa, eu tenho um terraço. Aí a gente combinou de fazer isso no terraço. Só que aí, depois que a gente combinou, deu essa esfriada na temperatura. Aí meu marido ficou preocupado. Ele, pô, vai ficar frio lá fora, tudo aberto, venta, né? Aí ele, não, vamos deixar depois a gente faz isso. Mas na verdade, eu acho, não sei se ele tá ouvindo aqui, eu acho que na verdade ele foi com preguiça de subir com o colchão. Mas já que você tem quintal, quer ver uma coisa que você pode fazer? Que foi o que eu fiz. Eu falei, ó, hoje a gente vai almoçar fora. O dia que eu falei que a gente ia almoçar fora, eles arregalaram o olho assim, hã? Nós vamos almoçar fora. Eu botei a mesa que a gente come dentro de casa. Falei, vamos fazer a refeição do lado de fora. Então vamos explorar o ambiente da casa. Né? Então você pode fazer um piquenique, botar uma toalha no chão aí, do quintal, e o lanche da tarde, sabe? Aquela. Porque você já se livrou do almoço, aí já tá com menos tarefas, então assim, vamos fazer um piquenique ali no quintal, eles vão curtir. Ou final de semana, que talvez você tenha mais tempo livre, né? Sábado ou domingo, faz um café da manhã no quintal, se você tiver grama, bota lá um tapete, uma coisa assim, uma canga, né? E faz um piquenique, já toma o sol, né? Porque eu acho assim, já é um privilégio você morar em casa, né? Porque estar em apartamento nesse momento, né? Para quem não tem varanda, então é mais difícil. Você tem que ficar em casa, verdade. Né? Tem que tomar um solzinho, aí a fresta de sol que você tem que pegar em determinado horário, porque as áreas comuns também estão interditadas. Então, assim, aproveite esse espaço que você tem para poder fazer essas coisas, explorar a sua casa, talvez de coisas que você não faria, né, normalmente. O que eu ainda não fiz foi de fazer tipo piquenique no chão. Mas comer fora a gente sempre faz, porque aqui no quintal tem a churrasqueira, tem mesa então do lado de fora já, então já é comum, tipo, final de semana, quando tá mais quente, a gente almoça já do lado de fora, porque já tá perto da churrasqueira, tem pia do lado de fora também, então já é meio que comum isso aqui pra gente. Agora, no chão eu nunca fiz, no modelo piquenique eu nunca fiz, eu achei interessante isso aí, vou tentar criança, fazer. Né, final de semana, que tiver de bobeira, assim. Atividades eu acho assim, atividades esportivas também que você puder fazer, que eles se movimentem, né? Que acho que é importante também dar alguma coisa para eles se movimentarem. Eu, às vezes, faço treino aqui com o personal online. Aí o Miguelzinho chega e vai junto, né? E às vezes precisa de pouca coisa, um cabo de vassoura. Então você faz aquele movimento, rotação, gira, não sei o que, com a cadeira. E aí você tá fazendo o seu exercício e ele também tá ali brincando, fazendo junto com você. Uma coisa que as crianças adoram aqui em casa é de brincar de pintura. Eu comprei para eles um kitzinho na caçula. Eu comprei um kitzinho de tinta guache, uma caixinha que veio acho que com 10 ou com 12 potinhos de tinta guache. Comprei pincel, comprei aquele aventalzinho de plástico para casa, porque tem o da escola, mas fica na escola. Aí eu comprei um para casa, aquele aventalzinho de plástico, e eu comprei uma resma de papel ao maço só para eles, porque senão eles ficavam toda hora pedindo aqui no escritório. Então eu comprei uma só para eles. Então eles têm aquela mesinha de plástico pequena, né, infantil, aí eles botam papel lá, aí desenham, aí mistura cores, aí faz desenho. Esses dias o Theo, de 5 anos, fez um desenho de um Pokémon que ficou idêntico. Ficou assim, lógico, não é com perfeição de sombra, aquela coisa toda, detalhamento mínimo. Mas assim, o boneco ficou perfeito, ele tem 5 anos. O boneco ficou perfeito ali, a cara do Pokémon lá, que ele curte lá, o nome do bicho. Então, assim, ele tá desenvolvendo ali a arte, a criatividade. Uma coisa de colagem, né? Que é uma coisa simples que todo mundo tem em casa, né? Você falou de papel, cola. Você pode pegar vários retalhos de papel ou até de tecido, cortar, por exemplo, você trabalhar forma e cor com a criança. Então, sua filha de 3 anos, né?
você quer trabalhar as cores com ela. Aí você pega papel vermelho, amarelo, azul, várias cores, pega tecido, pega aquele EVA, o que você tiver, corta, né? Eu fiz com meu filho a centopeia. E aí ele tinha que colar no papel as bolinhas, uma do lado da outra, e formou uma centopeia. A gente fez a perninha, ele fez a carinha da centopeia, e foi tudo assim, trabalhando o círculo. Ó, que forma é essa? É o círculo. Ah, que cor é essa? Aí você vai trabalhando a cor amarela, ele falava todas as cores. E além disso, para trabalhar a cor, eu fiz com ele também uma atividade super mega simples, que é você pegar um monte de papel picado colorido, e aí mistura tudo, e pega aquela caixa de ovo que você ia jogar fora, que já tem lá os lugarzinhos, e pede para ele colocar cada cor dentro de um lugar, né? Aí, colocar todos os vermelhinhos aqui. E isso a criança vai passar, um tempão ali fazendo, enquanto isso você tá fazendo as suas coisas, e ele tá lá, né, entretido e aprendendo algo, sabe? Tá trabalhando as cores ali. É um trabalho que é bom para a concentração da criança. Que às vezes você fala assim, meu Deus, essa criança não para, é agitada. Que tal você estimular e dar uma atividade para ela se concentrar? Essa atividade do separar o papel colorido dentro da caixa de ovo, né? Aí eu já coloquei, eu fiz o primeiro. A primeira vez eu coloquei, o vermelho vai ficar aqui, o azul aqui, o verde, amarelo, coloquei em cada um daqueles locais da caixa de ovo, né? E aí depois ele continuou, ele fez tudo. E no final ele ficou numa felicidade que ele concluiu a tarefa, entendeu? Show. E foi muito bom. Uma coisa que eu fazia quando eu era criança e que esses dias eu tava pensando, eu falei, cara, vou procurar a receita, porque eu não me lembro mais, mas quando eu era criança a gente fazia boneco, massinha de papel machê. Você lembra disso? Misturava um monte de papel, eu acho que era papel higiênico, se eu não me engano, era papel higiênico, cola, vinagre, sei lá. Bom, eu era criança, tem muitos anos, não me lembro mais disso. Mas no outro dia eu tava pensando, eu falei assim, caramba, eu vou procurar na internet, só que eu acabei não procurando ainda. Vou procurar na internet pra ver. Você pode fazer massinha caseira, né, com farinha. Porque a gente tem as massinhas que são compradas prontas, né? E eles adoram brincar com massinha. Até adoram fazer coisas que não devem, tipo os brinquedos ficam tudo cagado de massinha, parede tem massinha, tudo quanto é lugar da casa aparece com massinha, quando eles estão brincando de massinha. Mas eu achei interessante isso, quando eu lembrei, né, do papel machê, eu falei, porque o legal era você fazer a massa. Era aquela coisa, eu me lembro que tinha que ficar picando papel higiênico, misturando, aí molhava o papel crepom para poder ele absorver a cor do papel crepom, enfim, era um processo de produção ali, né? Eu falei, eu vou buscar na internet essa receita e vou fazer com eles essa bagunça. Ô Val, quer ver uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar também para atividade com os filhos de todas as idades, né? Vamos colocar aí a partir de 3 anos, né? Eu acho que a criança já tem mais autonomia, mas dá para fazer, é ajudar nas tarefas da casa. Então, assim, eu acho que é importante você pensar assim, eu sou a mãe, ok, mas eu não tenho que ser responsável por tudo da casa. Porque senão você vai se sobrecarregar, você vai se estressar e você vai carregar um peso que não é só seu. Porque quando você está numa casa, igual agora, a gente fala, todo mundo está no mesmo barco, ninguém aguenta mais, a minha filha, eu já não aguento mais ouvir essa ladainha. Tá todo mundo no mesmo barco. Eu falei, pois é. Então, já que a gente sabe disso, já é um mantra que já estamos no mesmo barco, então a gente tem que se ajudar. A gente tem que colaborar. O meu marido, por exemplo, fazer um mapa estilo Super Nanny, né? Das atividades de cada um. Sim! E assim, respeitando, gente, obviamente, a idade da criança, a condição dela. Então, você não vai pedir pro seu filho cortar uma carne para fazer pro almoço. Não. Mas ele pode pegar o prato e levar pra mesa. Se vocês estão fazendo a refeição na mesa, então, ou seja, e eu gosto que ele pegue o prato, ele sabe que quebra se cai no chão. Mas eu falei, leva com cuidado. Ele leva com cuidado e põe lá o prato, entendeu? Isso é dar autonomia para a criança, é importante dar autonomia. Pegou sua roupa suja, sujou, o que você vai fazer com a sua roupa suja? Vai jogar para sua mãe pegar? Não, ensina para a criança, que eles aprendem, gente. Só que é aquele negócio, você tem que adestrar, igual um bichinho, um cachorrinho, você tem que adestrar, você tem que ensinar para a criança, olha, pegou a sua roupinha suja? Pega, vamos lá. Onde que fica o cesto? Mamãe vai te mostrar. Ser firme e gentil ao mesmo tempo, mas eles aprendem. Mostra lá onde bota a roupa suja. E assim, aos poucos, sabe? Ele pode não fazer na primeira vez, pode fazer errado na segunda, na terceira vez mais ou menos. Mas com o tempo, você vai ensinando. E ainda mais você com 4, como é que você falou?
4 exemplares. Com 4 exemplares, eu imagino como é que deve ser a questão de demanda de coisas, né? É muita roupa, é muita, sabe, assim, você tem que ter um mínimo de delegar as tarefinhas aí, sabe? Pra você não ficar louca. Senão você enlouquece. Qualquer um enlouquece, é verdade. Né? Hoje, por exemplo, vieram falar assim, mãe, mas a comida saiu muito tarde. Eu falei, tá, beleza. Aí meu marido falou, faltou planejamento. Eu falei, realmente, concordo. Então, porque agora também não adianta eu lamentar o que já foi, né? Mas para amanhã, o que eu posso me programar, que eu posso fazer, porque de repente fugiu ao controle hoje, mas assim, amanhã eu vou fazer isso e tal. Mas e vocês, o que vocês podem me ajudar? Né? Ah, você fez a refeição, mas então quem sabe a sua filha pode ajudar lavando uma louça, ou seu marido, sabe? Pequenas tarefas que as crianças podem fazer de acordo com a faixa etária, pegar um lixo, de repente jogar na lixeira, sei lá, de acordo com a tarefa, e que ela possa fazer, e também para não ficar tudo assim, você fazendo tudo e a criança só, sabe aquela coisa assim, eu não preciso fazer porque a minha mãe faz, sabe? Outro dia mesmo eu ouvi aqui uma pessoa falando assim, olha, a minha casa, como ela tinha a empregada que ia lá toda semana, fazia tudo, a filha não sabia trocar uma fronha. Aí o dia que a filha trocou a fronha, falou, mãe, eu fui lá e eu fiz sozinha, a filha ficou assim, encantada que ela descobriu, e assim, ela ficou realizada, porque ela teve autonomia, ela foi curiosa, descobriu e fez, sabe? Então, isso é importante também a gente falar da distribuição de tarefas, né? A gente falou de brincadeiras, mas a distribuição de tarefas também, sem ser coisa pesada, gente, sem ser um karma, sem ser uma coisa assim, forçada, mas assim, conversar, dialogar, que combinado não sai caro, não é mesmo? Então, assim, vamos nos ajudar. É verdade. Estava olhando os comentários aqui, a Aldenora, que é até uma das minhas alunas, ela comentou que o filho dela está ouvindo, está participando da live, ele tem 4 anos, chama Daniel. Oi, Daniel, tudo bem? Um beijo, Daniel. Ele está ouvindo a live, está achando o máximo, está adorando. Falou que faz muito isso, senão não tem como gerenciar. Eu imagino que isso aqui foi no momento que eu falei dos brinquedos, né? De guardar em cima do armário os que não estão usando. E comentou também que está fazendo muito essa cabana lá por lá. Então, se você que está aí assistindo a gente ainda não experimentou fazer a cabana, faça, porque é sucesso. As crianças adoram ficar escondidas debaixo de uma cabana, com lanterna, com coisinhas para beliscar, né? De comer, algum biscoitinho, alguma frutinha, alguma coisa ali. As crianças adoram isso. E criatividade, né? Criatividade para poder pensar em alternativas com o que você tem, porque eu tenho, como você mesmo falou, eu tenho uma facilidade, um certo privilégio de eu morar numa casa grande, com quintal, com jardim, com terraço, então eu consigo fazer vários ambientes aqui. Mas quem realmente mora em apartamento precisa realmente ter muita criatividade, né? De pensar no que pode fazer, né? De mudar, sei lá, alguma coisa no ambiente, fazer alguma... Esses dias meu marido estava falando assim, vamos pintar o quarto das crianças? Eu falei, pô, complicado, porque tá todo mundo em casa, como é que a gente vai pintar o quarto com todo mundo dentro de casa? Ele, não, a intenção é essa, cada um pega o pincel, cada um pega o pincel e faz o que quiser lá na parede. Falei, não, vai ficar lindo, né? O quarto com a decoração lá, filhos. Cada um pinta de uma cor também, tá tudo bem, né? O negócio é só o cheiro, né? Tem que ver uma tinta sem cheiro. Eu, por exemplo, geralmente alérgica. A gente compra sem cheiro. Mas mesmo tinta sem cheiro, eu não gosto de dormir no dia que pinta. Já aconteceu, eu tive que pintar, mas assim... eu acabei indo pra casa da minha sogra, entendeu? Quando pintou, assim, porque... Pra evitar, né? Porque eu já espirro naturalmente, eu já acordo espirrando, né? Pra mim tá sendo até bom. Já aconteceu aqui, quando o Theo era pequenininho, no Vitória, eu não lembro se eu tava grávida da Vitória, não lembro, acho que Vitória não tava ainda. Theo era pequenininho e o meu marido resolveu pintar a parede, porque ele é de lua, assim, ele resolve... Aí ele chega em casa com uma lata de tinta, resolvi pintar. Mas como assim? A gente não combinou, não teve uma programação. Aí ele resolveu pintar e caiu
Deve ter caído a internet dela. Aí, só concluindo o assunto, ele resolveu pintar o quarto. Nisso que ele resolveu pintar o quarto, meu filho estava junto, né, o Theo. Ele foi lá, começou a mexer no pincel, começou a pintar, queria pintar a parede, queria pintar o rodapé. Enfim, acabou que a gente deixou ele passar o pincel lá do lado, numa parte que estava... Numa parte que fica mais escondida, né, na parede, porque ia ficar meio manchado, meio borrocado, a gente deixou ele brincar lá com a tinta. Tem até foto disso, ele todo sujinho de tinta lá, né, pintando, brincando, mas as crianças gostam muito disso, né? Deixa eu chamar de volta aqui. Cadê? Ela caiu. Ué? Ah, agora foi. Tinha caído aqui e não estava conseguindo chamar. Mas, de qualquer forma, também a live já está terminando. Caí, mas voltei. Caio voltou. Cláudia, primeiro, assim, a gente já... Eu nem sei quanto tempo a gente tem de live, porque como eu saí e voltei algumas vezes, né, quebrou um pouco o meu tempo na minha mente. Mas eu imagino que já deve estar quase no finalzinho. Então, assim, para a gente não ser pega de surpresa, queria te agradecer imensamente por você ter disponibilizado o seu tempo para poder vir aqui fazer esse bate-papo com a gente, desse monte de ideias que a gente falou do que fazer com as crianças, né, ao longo desse período em casa. Eu espero que vocês tenham anotado tudinho aí, né, essas ideias todas. Mas se vocês não anotaram, eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu vou depois pegar e fazer um resumo dessa live, com todas as dicas de tudo que a gente falou aqui, os pontos mais bacanas, e vou liberar para vocês lá no meu canal do Telegram. Então, mamães que não estão ainda no meu canal do Telegram, vai lá na minha bio, tem um link lá do meu canal, corre lá, porque eu vou preparar esse resumo, né, com as dicas que a gente falou aqui, e vou estar liberando lá para vocês. E se vocês quiserem conhecer mais sobre o trabalho da Cláudia lá no Concria, procura ela lá, ela tem um canal no YouTube, que é o Concria. Põe aí, Claudinha. Ela tem um canal no YouTube, que é o Concria, tem o perfil dela aqui no Instagram, e ela dá várias dicas para a família, de viagens, de atividades em casa, de um monte de coisa bacana, tá? Então, se você quiser conhecer mais do trabalho dela, tá aí, ela colocou o link do canal dela. Claudinha, quer deixar alguma mensagem final, alguma dica especial que você não tenha falado? Não sei se você já falou todas as dicas. Não, eu quero agradecer a você pelo convite, agradecer a todos que estão aqui, né, a todas que estão participando. Dizer que para mim foi um privilégio, né, poder falar sobre a criação e a educação dos filhos, né, que a gente que é mãe, eu acho que a gente aprende todo dia. Eu falo que eu não nasci, a gente nasceu a mãe em mim, e assim, todo dia eu aprendo a ser uma mãe melhor, porque a gente busca ser melhor a cada dia, né? A gente erra, a gente aprende, a gente acerta. Maternidade não tem manual, né? Não tem. A gente aprende com Não tem eles. cursinho assim, para ser mãe, a gente aprende na porrada, vivendo. Mas, assim, é muito bom porque, assim, isso tudo que a gente está passando, eles, assim, eu acho que as crianças, principalmente, né, eles trazem alegria e trazem leveza para nossa casa, para nossa vida, né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus por eu ser mãe e, assim, fico muito feliz de poder educar meus filhos do jeito que eu gostaria, né? Que, assim, eu acho que cada um, né, sabe qual é o melhor caminho para os seus filhos. Então, assim, eu busco acertar. Às vezes eu sou rígida também, não sou coração mole demais, porque tem hora que a gente tem que dar uma apertada. Então, eu falo assim, de colocar regras, né? Porque senão eles fazem o que querem, entendeu? Então, assim, tem hora que a gente tem que falar firme, né? Aí, às vezes, a mãe fica chata, eu sei que faz parte, mas eu levo isso numa boa, que eu sei que é pro melhor deles. Então, às vezes, quando eu falo, mãe, aconteceu isso, eu falei, pois eu avisei, né? Aí, aquela coisa. Então, assim, você tem que falar, mas é isso. Eu não sei se isso acontece aí na sua casa, ou se acontece na casa de mais alguém, mas aqui na minha, eu sou a bruxa Queca, pode deixar aí, brigadinha. Eu sou a bruxa Queca, e ele é o bonzinho. É o amigão, né? Então, assim, tudo que tem que dizer não é com a mamãe.
A parte ruim da história é com a mamãe. Então eles já sabem que quando manda para a mamãe, já sabe que ali vai dar algum... não vai dar muito certo. Né? Mas Claudinha, tem 26 segundos para a live ser encerrada. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a todos vocês que estão aqui. Não deixem de seguir lá o canal da Cláudia com Cria lá no YouTube. Não deixem de seguir lá o meu canal aqui no Telegram. Tá no link da minha bio para você receber todo o resumo de tudo que a gente falou aqui. Já quero entrar nesse grupo. Beijo. Tchau.